nós acabamos de cantar reconhecendo a Tua grandeza e encanta-nos saber que, apesar de seres tão grande e majestoso, o Deus Criador de todas as coisas, Tu importas-te connosco e falas connosco e nós permanecemos vivos. E estamos aqui vivos e com a intenção de pedir que nos dês energia, capacidade suficiente para nós ouvirmos mais a Tua Palavra e guardarmos também aquilo que vamos ler nesta manhã. Pedimos a Tua bênção para a Tua Palavra nos nossos corações, neste dia, nesta manhã. Pedimos isto, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos no capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 21, na sequência também do que temos estado a estudar, a lei que o Senhor entregou a Moisés, os mandamentos, Deuteronômio 5, nós terminamos a semana passada. E na sequência eu gostaria de ler a forma como o apóstolo Paulo mencionou, citou a lei que foi dada a Israel, os mandamentos. Então vamos começar a leitura no versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Os 10 mandamentos, portanto, foram entregues a Israel por intermédio de Moisés, foi também um profeta, e para os judeus e para Israel o maior profeta, até chegar Jesus Cristo, e para nós ele é o grande profeta, o grande sacerdote, o grande rei, o Senhor dos senhores. E hoje o Senhor fala-nos através do Filho, e o Espírito de Jesus é que inspirou Paulo para explicar o significado deste mistério que é Cristo em nós gentios, estrangeiros, e fazendo um só povo com os judeus e de qualquer raça, de qualquer nação, um só povo, filhos de Deus, reunidos pela graça dele. Os 10 mandamentos, então, revelam quem Deus é, qual é a sua vontade, o que é que lhe agrada, o que é que ele espera de nós. A lei e os profetas são escrituras usadas por Deus para nos conduzir a Cristo. Este é o propósito da lei. Uma vez que nenhum de nós é capaz de cumprir os mandamentos a fim de ser justificado pela obediência à lei. Nós vimos a semana passada, lemos em Gálatas 3, que a lei serve como um tutor, como um guia para nos levar a Jesus Cristo. Então a lei do Senhor, a lei que Deus entregou, que revela a sua vontade, o seu caráter, serve acima de tudo para nos levar até Jesus. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não podemos ser justificados pela lei de Moisés, nem nós, nem os judeus. Ninguém foi declarado justo porque obedeceu completamente a lei, porque não há ninguém que consiga obedecer perfeitamente, completamente a lei, a não ser Jesus. Esse cumpriu a lei.
E porque Ele cumpriu, Ele é capaz de ser o nosso Salvador, porque Ele é capaz de agradar ao Deus Santo. E é assim que nós somos salvos, acreditando em Jesus, identificando-nos com Ele, entregando a nossa vida a Ele, escondendo-nos em Cristo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção contra, especialmente, o juízo de Deus, o castigo de Deus. E nesta porção, a partir do versículo 21, em Romanos 3, e até ao capítulo 5, Paulo declara que há uma base para a aceitação diante de Deus e para o recebimento da sua justiça, que é imputada, ela é transferida, ela é oferecida ao crente. A aceitação e a justificação são recebidas pela fé sem qualquer esforço ou mérito humano. Não é porque nós nos esforçamos que Deus percebe que nós merecemos ser salvos, já que foram oferecidas por Deus por meio da morte sacrificial de Jesus Cristo. Este meio exclusivamente divino de salvação pode ser encontrado lá nos 10 mandamentos, na lei que foi entregue ao povo de Israel, mas está disponível não só para os israelitas, mas para todos os homens. Todos aqueles que ouvem e creem nesta mensagem. A questão de crer é confiar, é descansar. Não é um esforço da nossa parte, na verdade é um descanso da nossa parte. É quando nós descansamos. Confiar é aquilo que acontece quando nos sentamos nestas cadeiras. É confiar que elas são capazes de suportar o peso do nosso corpo e nós abandonamos-nos a essa cadeira. É saber que não há nenhum esforço da nossa parte capaz de nos fazer agradáveis e aceitáveis diante de Deus. O esforço que precisava ser feito já foi feito. Foi feito pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. E esta é a explicação acerca da imputação da justiça de Jesus. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito e nós descansamos no que Ele fez. E depois nós agradecemos. E agradecemos com esforço, sim. Nós agradecemos com a energia que temos para dizer muito obrigado. E porque eu estou grato, eu quero servir. E porque eu estou grato, eu quero falar, eu quero cantar, eu quero ler, eu quero obedecer. Por gratidão, por louvor. É o meu sacrifício de louvor e de ação de graças. Neste capítulo 3, Paulo explica o processo divino da justificação. A apresentação desta doutrina indica que é independente da lei, da obediência à lei, no entanto, ela é atestada pela lei. A lei mostra a justiça de Deus. Sendo recebida essa justiça de Deus por todos aqueles que creem, e essa provisão baseia-se na graça por meio da redenção que há em Cristo. Redenção é a libertação, é pagar o resgate. Estávamos escravos do pecado, o preço foi pago. E essa redenção em Cristo, de Cristo, ela é apropriada por nós. Nós apropriamo-nos dessa redenção por meio da fé. É uma fé de novo, uma fé que confia, é uma fé que descansa, é uma fé que olha para Jesus e vê, Ele é o meu Salvador. Eu não me salvo a mim mesmo, é Jesus que me salva. Então há duas frases que poderemos usar para esta porção aqui que acabamos de ler. A fé não deixa espaço para a vanglória humana. Não temos nada do que nos vangloriar, do que nos orgulhar. Nós não temos o que olhar para nós e dizer, muito bem, Pedro. Muito bem, fizeste muito bem. Entra no gozo do teu Senhor. A salvação não é assim. Ao olhar para este texto, ao perceber o que é que Paulo está a explicar acerca da justiça de Deus, da salvação, como é que ela é operada, não há espaço para jactância, para altivez, para arrogância, para olharmos para nós e dizermos muito bem o que eu fiz. E ao mesmo tempo, a fé valida a lei. A fé recebe as condições para Deus salvar como verdadeiras e diz realmente era necessário alguém pagar o preço, alguém morrer, alguém ser sacrificado, porque essa é a lei de Deus e isso aconteceu na história. Jesus foi sacrificado, Ele morreu por nós, Ele substituiu-nos. Nós deveríamos ter sido castigados, nós deveríamos estar mortos eternamente, separados de Deus para sempre. Nós deveríamos sofrer os castigos corporais, nós deveríamos ser degolados como os animais, o nosso sangue deveria ser derramado sobre a terra
para haver propiciação, a satisfação da ira de Deus. É isso que significa a palavra propiciação. É o acalmar de Deus. Deus fica furioso quando nós pecamos. E não é difícil ver pais furiosos quando os filhos pecam, quando os filhos desobedecem. Há pais mais controlados, há mães que se controlam, mas todos nós sabemos o que é aquele calor que nasce aqui dentro. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos desobedece. É ira, é fúria. E Deus sente isso. Todos os dias Deus fica indignado. Porque todos os dias há pecado. Não há homem que não peque. Não há um justo nenhum sequer. Então Deus fica irritado. Deus fica irado. E ele só se acalma quando ele vê sangue. É isso que a Bíblia diz. Quando ele vê sangue, ele acalma-se. Isso chama-se propiciação. O sangue derramado, depois aspergido, como Deus orientou sobre a Arca da Aliança. Ali a tampa satisfazia, ensanguentada, aquela tampa ensanguentada, satisfazia a ira de Deus. Houve castigo para o pecado. E esta é a simbologia bíblica para a salvação. Nós somos salvos por um alto preço. Alguém derrama sangue no nosso lugar. Há um sacrifício vicário. Alguém morre por nossa causa. Eram animais que morriam todos os dias e uma vez por ano de uma forma especial, o dia da expiação. Mas o Novo Testamento diz que Jesus morreu de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus e o sangue dele é suficiente. Não há necessidade de mais nenhum sacrifício para o crente hoje. Por isso, lembrar que a fé não deixa espaço para a vanglória humana, para nós nos gloriarmos em nós mesmos. Nós não temos que olhar para nós e sentir essa opulência, essa jactância, essa arrogância, essa altivez, valor em nós. Nós não temos esse valor. E por isso nós temos que dar toda a glória e todo o louvor e toda a nossa gratidão dirigidas a Deus. O versículo 24 é o versículo que eu quero destacar por causa desta expressão. Gratuitamente, sendo justificados gratuitamente. O Pedrinho teve há uns dias, o nosso filho, a oportunidade, uma quarta-feira, de falar sobre a graça barata e a graça preciosa, essa distinção que o pastor alemão fez, Dietrich Bonhoeffer, num livro que ele explica esse conceito da graça, mas ela é gratuita para nós, mas ela custou muito caro, ela é muito preciosa para Deus e para Jesus, e para o Espírito de Jesus. Então esta expressão significa não merecido, é dado livremente e por nada em troca, sem esperar nada em troca. É isso que significa gratuitamente. É um presente, é uma dádiva, é um dom. Alguns textos que descrevem esta realidade, a nossa realidade, o que é que nós daríamos a Deus. E Paulo tem essa consciência. No capítulo 7, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que é que eu vou dar a Deus? As asneiras que eu faço? Os pensamentos estúpidos que eu tenho? As minhas fraquezas? É isso que eu vou dar a Deus? Eu sei o que é que habita em mim. Até tenho a intenção de fazer, mas se não for o poder de Deus, se não for a imagem dele, se não for o Espírito dele a agir através de mim, o que eu faço não é bom. Não agrada nem a Deus, nem a ninguém. Nem a mim me agrada. Até eu fico incomodado comigo mesmo, diz Paulo, e digo eu também. E dizemos nós quando estamos conscientes da nossa fraqueza e da nossa humanidade. Romanos 11, versículo 17. Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, tu, gentio, estrangeiro, pensando sobre os judeus, e aqui são chamados ramos. Se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz em ti. Se estás vivo, se estás de pé, se fazes alguma coisa útil, lembra-te que é o sustento da raiz. É a videira. Sem mim nada podem fazer, disse Jesus. É Ele em nós que nos permite dar algum fruto e fazer algo de útil. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado.
pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas terno. Se tens algum significado, alguma utilidade, lembra-te que é porque tens fé. É porque confias em Jesus, nos méritos dele, no que ele conquistou. É isso que nos dá valor. Nós temos valor se temos fé. Temos utilidade se temos fé. Porque ao ter fé, o valor de Jesus é-nos atribuído, é-nos concedido. É Jesus que tem valor. Não somos nós somos pó. Temos o mesmo valor que a terra que pisamos. E para a terra voltaremos, para ser pisada. Então, nós só temos valor se realmente a imagem de Deus, se o próprio Jesus estiver em nós, a confiar-nos o seu caráter, formar em nós o seu caráter e a revelar em nós a sua bondade. Mais à frente, capítulo 12. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Acha que sabe fazer alguma coisa é porque tem fé. Porque Deus deu dons. E este é o capítulo dos dons. Ao lado de Efésios 4, 1 Pedro 4, 1 Coríntios 12. São dons que nós podemos usar porque Deus nos confia para podermos ser úteis. Então, irmão, irmã, não pense de si mesmo além do que convém. Se pode fazer alguma coisa, lembre-se que é porque Deus está consigo. Deus está-lhe a dar capacidade para fazer alguma coisa. Ganha dinheiro é porque Deus lhe deu inteligência, capacidade, mãos para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para comprar comida. É Deus que dá. Lembre disso. Por isso não se ensoberbeça, mas tema. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O irmão Lupriolo, no livro Resolução de Conflitos, ele explica assim: orgulho é a ilusão de que as nossas realizações são primariamente o resultado dos nossos próprios feitos. Isso é o orgulho. Achar é uma ilusão. Nós achamos que nós fazemos alguma coisa. Então estamos iludidos, estamos enganados. Qualquer coisa que nós temos, que nós podemos fazer, que fica, que perdura, essa coisa foi-nos dada por Deus e deve ser usada como um meio para lhe dar a honra. Senão é inútil. Sublinhem este versículo. Anotem este versículo. Pois quem é que te faz sobressair? Tu tens algum destaque? Alguém olha para ti de uma forma especial? Sobressais em algum aspecto aos demais? Tens alguma característica especial? Mas o que é que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então por que te vanglorias? Como se não o tivesses recebido. Se tu tens alguma coisa que te faz destacar, alguma habilidade, lembra-te que só a tens porque alguém te deu. E esse alguém foi o Criador, foi Deus que te deu. Através dos pais, avós, bisavós, através de professores. Mas se tens alguma habilidade, alguma capacidade, lembra-te que é Deus que dá. Deus dá-nos bênçãos e realizações na nossa vida. Essas bênçãos são concedidas para promover a glória e a reputação daquele que é verdadeiramente responsável por elas, por essas bênçãos, por essas realizações e pelo bem dos outros. No entanto, o orgulho tenta-nos a levar-nos o crédito e focarmos em nós mesmos. Como é que eu toco? Como é que eu canto? Como é que eu falo? Como é que eu me visto? Qual é a aparência que eu tenho? Quanto dinheiro eu consigo ganhar? Quantas línguas eu falo? E achamos que com essas realizações nós estamos realmente a ser bem-sucedidos. A pessoa bem-sucedida é essa. Boa aparência, fala muitas línguas, ganha dinheiro, compra casas, viaja. Mas essa não é a definição bíblica de sucesso. Sucesso é aquele cuja vida traz brilho para Jesus, traz glória para Deus. Quando as pessoas olham para alguém e dão glória a Deus por causa daquela pessoa, isso é sucesso. É isso sim que a Bíblia apresenta
um bem-aventurado. A humildade é a compreensão de que Deus, e até certo ponto por meio da sua graça a outras pessoas, Deus é responsável pelas nossas realizações. Isso é humildade. É compreender que o que eu faço, e se faço bem, eu devo a Deus. Deus está-me a usar. Deus está-me a capacitar e Ele está a realizar. Porque toda a boa dádiva, ensina Tiago, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a forma como Ele usou Moisés, como Ele usou Paulo, Ele pode usar o Pedro e qualquer um de nós aqui, na nossa geração. Ele não mudou, Ele continua a dar dons, Ele continua a ser gracioso, Ele continua a usar pessoas. Ele continua a escolher pessoas a quem se revela. Deus entregou-me a mim, deu-mas a mim aquelas pedras, disse Moisés. Hoje nós temos livros, nós temos em formato eletrónico essas palavras, as palavras de Deus, as Escrituras, elas têm-nos sido dadas a nós. Nós temos recebido do Senhor a revelação, o Evangelho, e cumpre-nos a nós também sermos fiéis na entrega, mostrar como cartas vivas, como uma mensagem viva de que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu Salvador. Eu quero agradá-lo na forma como eu vivo, como eu me relaciono com a minha família, como eu lido com o dinheiro, com a comida. Eu quero mostrar que Deus é o meu mestre, é o meu Senhor, é Ele que me ensina. O orgulho é o desejo de exaltar a nós mesmos acima e além da condição e da proporção que Deus nos designou. Isso é orgulho, é ir além, é pensar além de si mesmo, é pensar demais em si mesmo. É estarmos muito preocupados connosco, com o nosso mundo, as coisas que nós gostamos ou as pessoas que nós amamos. Um indivíduo verdadeiramente humilde sabe que o que mais merece é passar a eternidade no inferno. E a questão aqui não é que nós não deveríamos pensar a nosso respeito como merecedores, mas sim que nós não devemos exaltar a nós mesmos, não nos devemos vangloriar além do que Deus achou por bem nos dar. Nós não merecemos nada, mas Deus decidiu dar-nos, especialmente, a salvação do inferno. Nós recebemos esse livramento, o maior livramento de todos. O orgulho é algo com que todos nós lutamos e vamos continuar a lutar todos os dias da nossa vida aqui na Terra. E quanto melhor soubermos fazer uma coisa, quantos mais dons o Senhor nos der, mais dificuldade nós vamos ter para lidar com o orgulho. Deus sabe disso. E por isso não são poucos os avisos nas Escrituras. Quanto mais nós entendemos e reconhecemos as muitas facetas do orgulho dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, mais fácil será, através da graça de Deus, nos arrependermos delas. Com a ajuda do Espírito Santo aprenderemos dia a dia a nos revestirmos de humildade. Por isso, aceitar as críticas, as observações, o que as pessoas veem em nós, como é que elas interpretam as nossas reações. Se queremos ser verdadeiramente sábios e se queremos verdadeiramente ter valor para Deus e para as pessoas, nós temos que ser humildes. Nós temos que perceber como é que estamos a confrontar, como é que estamos a corrigir, como é que estamos a falar. Que imagem nós transmitimos quando falamos com as pessoas? Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Foi assim que alguém definiu esta virtude. Fazermos uma avaliação honesta, olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso comportamento, os nossos pensamentos e compararmos-nos com Deus, com o que nós conhecemos de Deus. E é esse o padrão. Não é compararmos-nos uns aos outros, ou como é que eu era, nem comigo, nem com o meu pai, ou o meu irmão, ou os meus irmãos, os meus amigos. É compararmos-nos com Jesus, é olharmos para Deus e percebermos qual é o padrão que Ele estabeleceu. O que é que tu queres com a tua vida? O que é que tu queres construir? O que é que estás a edificar com a tua vida? É um casamento
Tu estás focado no casamento, focada na família. É um trabalho, um emprego, é uma igreja, uma carreira. Nas tuas atividades, tu tens consciência de que necessitas da graça de Deus para dar aos teus esforços valores que duram? Tens noção disso? Tu pedes ajuda a Deus, fazes decisões em oração, em submissão, em humildade. Será que desejas a ajuda e a bênção que Deus providencia? Tu tens buscado ajuda de Deus e das pessoas de Deus que conhecem a palavra de Deus? Então permitamos que a promessa de humildade molde a nossa vida e as nossas escolhas. Porque Deus guia os humildes. O Salmo 25 ensina isso. Os mansos e humildes são orientados por Deus. Assim os nossos filhos e as outras pessoas um dia olharão para o passado e dirão sobre nós: eles tinham humildade. Eles foram humildes. Eles tinham o que verdadeiramente importa. Ao contrário do que o mundo quer fazer crer. O que a sociedade nos pressiona para ser. Em relação à salvação, nós precisamos ter indispensavelmente o que importa, que é humildade para reconhecer o mérito exclusivo de Cristo na nossa justificação. É mostrar que somos dependentes. Precisamos de ajuda, sim. Eu preciso de ajuda. Para o mundo isto é uma humilhação dizer. Andar sempre a pedir ajuda. Mas eu preciso de ajuda. Se somos crentes verdadeiros, nós precisamos de ajuda sempre, todos os dias. Nós temos que ser verdadeiramente humildes e pedir, e suplicar, e rogar ao Pai que está no céu. Existe um princípio assustador na Bíblia a respeito da humildade que diz: ou nós nos humilhamos, ou Deus nos humilhará. Nós não vamos escapar. Nós vamos ser humildes. Quer queiramos, quer não. Nós vamos ser. Ou porque buscamos a humildade, ou porque Deus vai nos humilhar. Ele vai nos partir. Ele vai nos quebrantar. Haverá um dia em que os nossos joelhos vão para o chão. Diante dele. Todo joelho se dobrará. É promessa escrita, é promessa que se vai cumprir. Não haverá de ficar um de pé. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Talvez nós possamos dizer que a humildade é a virtude, ou é a única virtude que nos capacitará a ser tudo aquilo que Cristo deseja que sejamos. Sem humildade nós não podemos nos aproximar de Deus, nós não podemos amá-lo de maneira suprema, nem testemunhar de maneira eficaz, eficiente a respeito de Jesus Cristo. Sem humildade nós não podemos amar e servir aos outros, nem liderar da maneira que Deus quer que nós lideremos. Nós não podemos nos comunicar apropriadamente, nem resolver conflitos, nem lidar da maneira correta com os pecados dos outros. Sem humildade nós não podemos resistir, em especial ao nosso próprio pecado. Em resumo, devemos abraçar e praticar a humildade a fim de viver e ser verdadeiramente aquilo que Deus quer que sejamos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vocês não compraram. Pedro, tu não pagaste. Tu não conquistaste nada. Foi pela graça. Foi de graça. Então, entende isso. Essa é a razão porque ele nos exorta através de Paulo: rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Eu rogo, eu suplico, eu ponho-me ao teu lado para te lembrar: ser humilde, aceita a ajuda do Senhor, ser manso, deixa que Ele te conduza. Deixa que Ele te dirija. Deixa que seja Ele a mandar em ti. Faz o que lhe agrada, não é o que tu queres, não é o que te apetece. Faz o que Ele manda. Ser humilde, ser manso. Baixa a bola. Naquele livro do Orgulho à Humildade, o irmão Stuart Scott, bem prático, ele apresenta alguns passos que nós podemos dar para manifestar humildade, deixar que, ou entender a humildade e como é que ela se revela. Se estamos realmente
caminhar no sentido de sermos como Jesus, mansos e humildes. Reconhecer o caráter de Deus e confiar nele. Ver a si mesmo como alguém que não tem direito de questionar ou julgar o Deus Todo-Poderoso. Por que fazes isto? Por que é que estás a fazer isto comigo? Por que é que me deixas assim? Essa é a nossa tendência. Mas corrigirmos a nós mesmos e focalizarmos em Cristo, orar frequentemente com orações bíblicas, aprender com a Bíblia a orar, maravilhar-se com a graça e a bondade imerecidas vindas da parte de Deus. Porquê é que eu estou vivo? É a pergunta. Porquê é que eu não morri já? Porquê é que Deus não me aniquilou? Ele tinha toda a razão, todo o direito. Ele viu o que eu pensei, ele ouviu o que eu disse, ele viu o que eu fiz. Porquê é que ele não me matou já? Eu estou vivo. Ser agradecido para com os outros, dizer muito obrigado porque os outros me servem e me ajudam. Ser gentil e paciente. Ver-se como alguém que não é melhor do que os outros, ter uma visão exata dos talentos e habilidades que tem, ser um bom ouvinte, falar sobre os outros somente coisas boas ou para o seu bem, quando não é um elogio, mas é para bem, é uma forma de ajudar, ser alegremente submisso e obediente àqueles que estão em posição de autoridade. Isto é humildade. Preferir uns aos outros, ou preferir aos outros do que a si mesmo. Ser grato por críticas ou reprovações. Isto é difícil, mas é possível. Quando alguém nos critica, quando alguém faz uma observação, é porque quer que nós melhoremos. É para ser melhor. É para deixar de fazer o errado. E ser grato por isso, porque alguém repara em nós, que alguém nos observa. Ter um espírito disposto a aprender. Procurar sempre edificar os outros, servir, rapidez em admitir quando está errado, se está errado e quando está errado, presteza em perdoar e pedir perdão, arrepender-se de pecados como um estilo de vida, minimizar o pecado ou a fraqueza dos outros em comparação com os seus, sentir-se verdadeiramente feliz pelos outros, ser honesto e franco a respeito do que é e das áreas nas quais precisa crescer. Possuir relacionamentos chegados. Isso significa amizades verdadeiras. Pessoas que nós permitimos que cheguem até nós, que observem a nossa vida. E nós nos achegamos às pessoas para mostrar quem somos e para sermos também ajudados. Ter relacionamentos próximos com pessoas, com gente. Isto é manifestação de humildade. E para que permaneças humilde, então ora, suplica, roga, busca a ajuda de Deus para retirar o orgulho e produzir humildade em ti. Lê os salmos e os profetas e vais ser humilhado. A forma como esses homens oraram, o que eles viveram, especialmente os profetas. Homens chamados para obedecer a Deus e o que eles passaram, porque eram obedientes, gostavam de fazer o que Deus mandou. E como foram usados, e como até hoje são lembrados, e são respeitados por isso. Assim, poderás obter uma visão elevada de Deus e uma visão correta de ti mesmo. E vais perceber que não mereces nada. E não vais exigir nada, porque estás a ler os salmos e os profetas, e vais perceber que tu não mereces nada. Vais ser confrontado com quem tu és verdadeiramente, com quem Deus quer que tu sejas. Estuda a pessoa de Jesus Cristo, os exemplos da sua vida terrena, especialmente nos Evangelhos. Pergunta aos outros se de alguma maneira tu ages com orgulho e o que é que a pessoa sente quando tu falas, quando tu reages, o que é que a pessoa percebe em ti. Então pergunta, achas que eu tenho orgulho? Achas que eu sou orgulhoso? Faz essa pergunta em casa, um amigo próximo, chegado, um irmão na igreja em quem confias. Porque o orgulho tem muitas manifestações. E esse irmão pode te ajudar a perceber. Passa tempo, bastante tempo a adorar a Deus. Ou seja, a louvar, a orar, a ler a Bíblia, a meditar. Passa tempo com as coisas espirituais, disciplinas espirituais. Pratica o princípio de uns aos outros. Ajudar, cooperar, ser útil, ver o que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa.
Pratica o despojar-te do orgulho e revestir-te da humildade nos teus pensamentos e motivos. Tira essa roupa de arrogante, de orgulhoso, de vaidoso, de superior. Tira essa aparência e reveste de alguém humilde e servo no falar, a disponibilidade para servir, para te sacrificares. Seja nos pensamentos e motivos, seja na comunicação, nas ações, nas atitudes. Veste essa roupa de Jesus, de humildade, de servo, de alguém que pensa no bem dos outros. Coloca na mente de que a humildade deve ser um estilo de vida. A disponibilidade para Deus e para as pessoas. A estar disponível para ser útil, para ser um servo, para servir, trabalhar. E sem esperar dinheiro, mas é serviço. Sem esperar obrigado, mas é amor. Dispõe-te, entende, enfia isso na cabeça. Entende que isso é ser cristão. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isto é o Evangelho. Foi isto que Jesus fez. Ele considerou-nos superiores a Ele. Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida. Ele sacrificou-se. Ele importou-se connosco. Então, irmãos, vamos nos considerar uns aos outros. Vamos ter consideração uns pelos outros. Vamos procurar oportunidades para servirmos uns aos outros. Hoje ainda, vamos continuar a crescer como crentes. Vamos fazer esta oração. Senhor, faz-me um servo assim. Um servo igual a Ti, igual a Jesus, igual ao Teu Espírito. Faz de mim um servo útil, fiel, um servo manso, humilde, alguém que Te dá glória, que rende glória, porque as pessoas, quando olham para o que eu faço, elas lembram-se de Ti. Esta pessoa a fazer isto, só mesmo Deus. Deus mudou. Deus transformou. E que seja assim, Deus glorificado quando nos vir a obedecer e a servir.